Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para impor a cruel condenação a Débora Rodrigues pelos atos do dia 8 de janeiro. Enquanto nós vemos narcotraficantes sendo liberados para a prisão domiciliar e curtindo o seu final de semana no Netflix, em casa, nós temos que acompanhar uma mãe de família, uma mulher, mãe de duas crianças, sendo condenada pelo Supremo Tribunal Federal simplesmente por escrever uma frase homenageando um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Perdeu o mané. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar Débora Rodrigues, responsável por pichar a frase "perdeu o mané" na estátua à Justiça durante as manifestações do dia 8 de janeiro de 2023, a 14 anos de prisão. O julgamento ocorreu no plenário virtual e foi concluído nesta sexta-feira, dia 25 de abril, com a formação da maioria dos votos. A publicação do acordo, ou melhor, do acordão, e a apresentação de eventuais recursos tem prazo de até 6 de maio, ou seja, menos de, vamos colocar aí 10 dias redondos para praticamente apresentar um recurso, uma defesa para que isso não aconteça. A Procuradoria-Geral da República denunciou Débora pelos seguintes crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado, deteriorização de patrimônio tombado. A denúncia foi aceita pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal em agosto de 2024. Em março de 2025, o ministro Alexandre de Moraes concedeu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, impondo medidas cautelares com o uso de tornozeleira eletrônica e restrições de comunicação, ou seja, ela não pode usar redes sociais, fazer lives, tirar foto, fazer ligações, ela não pode se expor ou muito menos dizer o que está acontecendo nos autos, porque senão o Supremo Tribunal Federal condena ela sem recurso nenhum. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação de Débora a 14 anos de prisão, sendo 12 anos e 6 meses em regime fechado e 1 ano e 6 meses em regime aberto. Ele foi acompanhado pelos ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia, formando a maioria. Olha isso, gente. Ela teve a condenação de 14 anos de prisão, sendo 12 anos e 6 meses em regime fechado, gente, e 1 ano e 6 meses em regime aberto. O ministro Cristiano Zanin também votou pela condenação, mas sugeriu uma pena menor, de 11 anos, considerando atenuantes como a confissão espontânea e a ausência de antecedentes criminais. O ministro Luiz Fux foi o único a divergir de forma significativa. Votou por uma pena de apenas 1 ano e 6 meses de prisão, limitada ao crime de deteriorização de patrimônio tombado, absolvendo Débora dos demais crimes. Fux argumentou que não há provas suficientes da participação dela em outros crimes. Embora a maioria já tenha sido formada, o julgamento permanece oficialmente aberto até 6 de maio de 2025 para a publicação do acordão e para a fase de eventuais recursos. Atualmente, Débora cumpre prisão domiciliar em Paulínia com tornozeleira eletrônica. Isso só mostra o que os ministros do Supremo Tribunal Federal são capazes de fazer e o que eles querem de fato fazer, não só com Débora, porque a Débora é um símbolo e um pesar para muitas pessoas que infelizmente estão passando nesse momento por isso e que estão presas até hoje. A execução da pena em regime fechado dependerá do trânsito em julgado da condenação, ou seja, quando não houver mais possibilidade, de recurso. Olha isso. A execução da pena em regime fechado dependerá do trânsito em julgado da condenação, ou seja, quando não houver mais a possibilidade de recurso. Então, meus amigos, praticamente o Supremo Tribunal Federal já condenou ela.
o Supremo Tribunal Federal já colocou Débora atrás das grades. E isso levanta um ponto muito importante que estamos trazendo todos os dias dentro desse cenário, né, do nosso país. A anistia já foi levantada, oposição já partiram para cima dele. Nós trouxemos o vídeo do Sóstenes Cavalcante peitando o Hugo Mota e dizendo que se ele não pautar a PL da anistia, ele vai perder toda a base aliada e principalmente a oposição que hoje defende, né, o Hugo Mota na Câmara dos Deputados. Fux, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, se levanta e expôs a falta de provas no caso de Débora e propõe mudanças drásticas. Mas esse posicionamento dele veio antes do martelo batido pelo Supremo, né, pela grande maioria, após a decisão dele. O ministro até votou pela absolvição de Débora Rodrigues dos Santos na maioria das acusações relacionadas aos eventos do dia 8 de janeiro. Segundo seu entendimento, não há elementos probatórios suficientes para sustentar a maioria dos crimes imputados à cabeleireira. Gente, o que dizer, não é mesmo? O que dizer, não é mesmo? Do que está acontecendo no nosso país. Isso é uma vergonha, né? Isso é uma verdadeira vergonha que está acontecendo no nosso país. O Supremo fazendo o que quer, as decisões sendo colocadas em pautas. A Débora foi absurdamente acusada de diversos crimes graves, incluindo associação criminosa armada, tentativa de abolição, ou seja, uma criminosa, gente, né? Atos criminosos e inclusive armada com batom. O batom se tornou um símbolo do nosso país. Em sua análise, Fux apontou de início que o STF não teria competência para julgar o caso, considerando que a ré não possui foro privilegiado. Não possui foro privilegiado. No entanto, mesmo superando essa questão preliminar, o magistrado afirmou que as provas não sustentam a condenação pelos crimes graves atribuídos à acusação. Ou seja, toda a petição, tudo que nós levantamos, de nada adiantou. Se o Hugo Mota tivesse pautado a anistia, já teríamos colocado Débora dentro de casa e livre dessas acusações. Já eu volto. Compartilhe, gente, com mais pessoas para que as pessoas entendam a relevância e o peso dessas decisões nesse momento, não só para Débora, mas para as mais de 1.000 pessoas que ainda estão dependendo do Supremo Tribunal Federal para voltarem para suas casas.